Cara, serenidade é uma coisa interessante porque quanto mais sereno você for, mais sucesso você vai ter na sua vida. O que significa isso? É o autocontrole. Porque para pensar, se a gente tem um poder de atração, né, nós temos o poder de atração, a gente atrai tanto oportunidades quanto problemas. Faz sentido? Então, se você tem o controle da sua emoção, o que significa isso? Que você vai estar somente atraindo aquilo que você quer. Quando você não controla a sua emoção, quando você não tem essa serenidade, quando você deixa o que está fora mexer com o que você tem dentro, o que você está fazendo, você está criando emoções baseadas nas circunstâncias, essas emoções controlam o seu comportamento, e o seu comportamento, base disso, normalmente são ações improdutivas, coisas que a gente faz que não é produtivo, coisas que você faz que depois fica pensando, por que eu fiz? Por que eu comi aquilo ali? Sabe? Por que eu comi aquele doce sabendo que eu não queria comer? Aí que está o paradigma, entendeu? Até o controle da sua emoção tem a ver com a sua forma de pensar, tem a ver como você foi literalmente moldado pelas pessoas que te criaram. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Então, vamos deixar esse círculo aqui, ó, representar a nossa mente. Como a nossa mente funciona por imagens, então nós temos que ter uma imagem para ficar mais fácil a representação para você entender. Então, esse círculo aqui, ele representa a nossa mente. Aqui em cima, ó, eu posso dividir a mente aqui em cima. Por que não no meio? Porque 95% do nosso comportamento é automático. Então, significa que é o subconsciente que controla. Então, o consciente aqui, ó, é só 5%. E o subconsciente aqui, ó, 95%. Então, quem controla o comportamento é o paradigma. E o paradigma está aqui no X, ó. O pensamento ele vem aqui, ó. Esse é o pensamento. Quando você pensa, você usa imagens, certo? Então, o que acontece? Se você estiver envolvido com pensamento negativo, a imagem aqui é negativa. Então, o que acontece? Conforme eu vou me envolvendo com pensamentos negativos, com a repetição disso, ela vai descendo para o subconsciente, tá? Então, o que ela vai descendo? Ela vai afirmando esse paradigma aqui, ó. Se a pessoa está sempre reclamando, sempre brigando, ela vai estar fortalecendo esse paradigma aqui. Aí, vamos lá. Aqui representa o nosso corpo. Deixa eu fazer o desenho aqui para representar o corpo. Isso aqui, ó, é o corpo, não é o círculo maior não é a cabeça e aqui é o corpo. Não, vou fazer até um desenho aqui para você entender mais, ó. Isso aqui é o corpo, tá? Imagina que aqui é um corpo, ó, que é você. Minha habilidade de desenho, aqui, ó. Vou botar mais ou menos aí para vocês entenderem. Então, gente, aqui, ó. Aqui está a nossa mente. O nosso corpo, ele está conectado com a mente. Então, aqui vamos por uma conexão, ó. Não significa que a mente é o corpo, tá? Você tem que entender bem isso aí. Então, o que acontece? Toda aquela informação que a gente já recebeu, já formou esse paradigma aqui embaixo, aqui, ó. Já está formado esse paradigma. Se o paradigma está formado, ele é o que dá estrutura para o seu pensamento também, ó. Então, o pensamento e o paradigma, eles estão sempre alinhados. Então, o que acontece? Se você tem o teu paradigma X, a sua forma de pensar também vai ser X. Então, por que eu não consigo controlar meu pensamento, mesmo sabendo que é um pensamento negativo, ou eu percebo que esse pensamento está acabando com a minha alegria, está acabando com a minha confiança, mas mesmo assim eu continuo envolvido com esse pensamento. Por quê? Porque o paradigma ele já está formado na mente subconsciente da pessoa. Então, o paradigma ele estrutura a lógica, tá? A lógica, o raciocínio. Então, vamos supor, você recebe a energia o tempo todo. Ó, vou até fazer o desenho aqui agora. Olha quem está aí, a Sônia. Bom dia, Sônia. Você recebe a energia o tempo todo aqui. Ó. A gente está recebendo a energia o tempo todo. Então, é nós que damos forma à energia.
Só que se o teu paradigma ele está programado para dar forma à energia no lado positivo, no negativo, tudo que, por exemplo, cara, eu conheço muita gente assim, muita gente assim. Você chega pro cara e dá uma ideia pro cara. Em vez de ele pegar aquela ideia e lapidar para virar um diamante, ele começa a fazer a ideia virar um carvão. Ele começa a pensar, não, mas tem que cuidar, porque tem esse perigo. Tem que cuidar, porque tem aquele outro perigo. Isso aí vai dar muito trabalho, isso aí é muito difícil. E a pessoa, ela vai se envolvendo. Por quê? Porque a lógica dela diz que vai ser difícil. Então, quem controla a emoção, você não controla a tua emoção, mas o pensamento controla. Então, quando eu tenho aqui um pensamento X, eu tenho um padrão de comportamento X. Se eu tenho um padrão de comportamento X, o meu corpo vai expressar esse padrão de comportamento. É meu corpo que expressa. Então, primeiro eu penso, depois eu tenho o sentimento no subconsciente, e aí meu comportamento expressa. Meu comportamento, ele expressa, deixa eu colocar aqui, vou colocar um R bem grande aqui para representar o resultado. Então, como é que funciona? O meu corpo vai gerar um resultado. Só que esse resultado, como eu falei, é uma reação da minha ação. O meu corpo, ele entra em ação. Eu sempre falo isso e vou repetir. A sua ação, ela tem uma intenção. Qual que é a intenção? Esse pensamento aqui, ó, esse pensamento aqui, ele é uma energia. Vou colocar aqui energia. Vocês estão conseguindo entender? Energia. Essa energia aqui, ó, esse pensamento é uma energia. Esse pensamento vai entrar no seu subconsciente em forma de emoção. Aí o que que acontece? Essa emoção do subconsciente vai mandar uma vibração para o corpo, correto? Então o corpo ele está vibrando o tempo todo, né? Lei da vibração, a gente está vibrando. Então, o que você manda em forma de ação ou de pensamento volta para você também com base dessa energia aqui, ó. Então, se eu estou envolvido com pensamentos limitantes, pensamentos negativos, se eu estou preocupado com a crise, se eu estou preocupado com a guerra que está acontecendo no mundo, eu vou mudar a minha frequência. Eu não consigo resolver nada com a guerra. Então, o que vai mudar ou o que eu vou ganhar se eu me preocupar com a guerra? Está fazendo sentido? Então, o que acontece? Quando eu começo a estudar o Evoluindo como vocês estão fazendo, a gente começa a imprimir no pensamento, uma ideia nova. Uma ideia nova, uma ideia Y. O que seria uma ideia nova? Um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar. Só que como essa ideia aqui ela é muito superficial ainda, o paradigma tem muito mais força. Então, quando você pensa, vou abrir um canal no YouTube, vou começar a gravar vídeo, você tem essa ideia aqui. E aí você não entra em ação, como, você tem uma ideia nova, mas o seu comportamento não tem congruência com essa ideia. Então, por que a maioria fala assim, Júlio, eu sei tudo o que fazer, mas eu não faço. Por quê? Porque você sabe, você já tem a ideia no consciente, mas você não consegue fazer. Por quê? Porque essa ideia está superficial. Então, quando você vai se envolvendo, literalmente, quando você vai se envolvendo com a ideia, aí sim ela pode ser que ela entre aqui no seu subconsciente, depois de muito tempo repetindo. Por isso que eu peço para os alunos responder o caderno dos sonhos, por isso que eu peço para os alunos fazer as escritas diárias, porque conforme você vai escrevendo seu objetivo, vai escrevendo a sua vida, essa nova ideia Y, ela vai descendo para o subconsciente. Aí que está um detalhe também. Aí tem mais um detalhe aqui para a galera que está estudando reprogramação mental. Quando essa ideia começa a imprimir no subconsciente uma ideia nova, você fica em colapso. Você fica literalmente na barreira do terror. Você fica com dúvida, você fica com medo, você fica preocupado. Por quê? Porque você está imprimindo uma ideia nova onde já existia uma ideia antiga. Então, vai começar a vir um monte de por que não. Por exemplo, a Sônia começou a escrever um livro, não sei se a Sônia já terminou. Mas eu quero escrever um livro. Mas hoje não vai dar porque eu tenho um aniversário. Hoje não vai dar porque eu tenho que fazer tal coisa. Hoje não vai dar porque eu tenho que cuidar da casa. Hoje não vai dar porque eu tenho que receber uma proposta. Hoje não vai dar porque eu recebi um convite. Aí o que acontece?
o paradigma ele só está esperando uma oportunidade para sair fora desse compromisso, porque você vai ficar muito desconfortável quando você for fazer algo novo. Então as pessoas não querem passar por esse desconforto e acaba ficando de boa e aceitando a realidade. Faz sentido o que eu estou falando, gente?